Graça e paz, vamos ter agora o prelúdio. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui na casa do nosso Deus para render graças e louvores. Que todos que estão em seus lares sejam tocados através da nossa transmissão, que fica agora ao vivo na nossa igreja, com todos os ministérios participantes. Muito obrigado a todos. Sintam-se à vontade para louvarem seus lares, se preparem, porque aqui vai ser ministrada a palavra de Deus, que chegue ao coração de cada pessoa que possa nos ver nesse momento. Muito obrigado por tudo. Temos que agradecer a Deus por tudo. Chamada à adoração logo de manhã, 401, inário para o culto cristão, com o irmão Josemar. Salmos capítulo 5, verso de 1 a 3 diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Logo de manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Leitura bíblica, João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, e em que vossos verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito e importa com que os adorem em espírito e em verdade. Vamos fazer uma oração agora intercedendo por tudo que aqui há de acontecer. Senhor, amado Deus, graças eu te dou e em primeiro lugar te agradeço pelo dom da vida, pelo dom de estar respirando, Senhor, e pelo dia maravilhoso que aqui está fora, nos aquecendo, nos iluminando. Coisas feitas pelas tuas mãos, Senhor, e que o Senhor coloque no coração de cada pessoa, Senhor. Há um momento especial de te adorar, de estar rendendo louvores a teu santo nome. Agradeço à amada igreja por tudo que tem feito para que essas transmissões cheguem a teus ouvidos e tuas visões. Que o Senhor possa abastecer teu lar de bênçãos, de repouso, de renovo, de alegria. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Que o Senhor se mantenha nesse lugar, fazendo aquilo que o Senhor tem que fazer. O controle está em tuas mãos e a tudo devemos render graças e glórias. Em nome do teu Filho amado Jesus. É isso que clamo e peço. Canto congregacional. Verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, Espírito. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. E me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador.
dá louvor. Oh, oh, ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim, Senhor. Ache em mim o verdadeiro adorador. Que Deus abençoe a esse amado grupo da nossa igreja, da nossa juventude, o Vida em Louvor. Vamos agora a um momento especial. Já estamos no mês de missões nacionais e temos que estar fazendo o nosso melhor. Temos que orar pelos campos missionários, porque eles estão a precisa de ajuda, não só das nossas orações. Os mantenedores também mantenham-se sempre a serviço, dando aquilo que puder para o sustento das missões. E nós vamos fazer agora o momento do nosso tema e a nossa divisa, e em seguida o hino com o irmão Josemar. Tema de missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Divisa. Está em João 1, 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Hino. Ele estava com Deus no princípio, e ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, essa é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, paz e harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, tudo que sou em minhas ações. Pela vida com Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, mesmo em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões.
todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida bem melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. E agora o momento de oração e intercessão pelo nosso pastor Gesiel, que vai trazer a mensagem para a nossa igreja. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais essa manhã, Senhor Deus, em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela semana, ó Deus, que nós tivemos, ó Deus, e te agradecemos para que, e te pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue, Pai, conosco no restante desse dia. Continua, ó Deus, a falar conosco, ó Pai, falar aos nossos corações, para que nós possamos, obedientes, ó Pai, à tua palavra, Senhor Deus, ouvir a tua voz, ó Pai, e também torná-la prática, ó Deus, no nosso viver. Obrigado, ó Deus, e continua, ó Deus, a ser com a vida do pastor Gesiel, Senhor Deus, dando, ó Pai, ao teu servo, ó Deus, sabedoria, Senhor Deus, realmente, bênção dobrada, Deus, através do teu Espírito Santo. É isso, ó Pai, que nós te suplicamos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã. Bom dia, meu irmão. Como você está? Como tem passado esses dias? Como está a sua família? Como está aí você ainda nessa quarentena, lutando contra coronavírus? E não é fácil, então, a gente trabalhar, com esses impactos que o coronavírus está causando aí na vida da sociedade, do mundo inteiro. Mas eu creio em Deus que nós estamos mais próximos do que nunca de terminarmos, chegarmos ao final desta perseguição desse vírus, Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pelos livramentos que Deus tem dado, e nós também precisamos orar por aqueles que estão nesse momento passando pelo isolamento social, que estão isolados, estão nos hospitais. Nós queremos, então, também dizer que estamos preocupados como igreja por essas pessoas, parentes, irmãos, amigos que estão enfermos, tá certo? Mas existe uma enfermidade muito maior que nós precisamos estar preocupados, que é o pecado. O pecado tem, então, destruído de uma forma mortal a humanidade. O pecado, então, tem destruído o homem que Deus fez. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez a mim e a você, Deus fez o ser humano para viver bem. A prova é tanto que quando Deus fez lá no Jardim do Éden, o Éden era um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, um lugar onde não havia poluição, não havia pecado. Lá no Éden, no início, na origem, o homem vivia bem. O homem estava no lugar, o melhor lugar onde ele podia estar. Mas este homem pecou, e este homem se afastou, e até hoje nós temos consequências deste pecado em minha vida e nossas vidas, pelo fato de que
o próprio Deus, Deus Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Eu queria falar uma palavra direcionada à igreja do Senhor. Nós precisamos, primeiramente, entender quem somos. Cantamos esses dias o hino em minha vida, né? Pela vida em Jesus, né? Eu coopero. Jamais eu posso cooperar se eu não tiver a consciência, primeiramente, de quem é Jesus e também de quem sou eu. Quem sou eu? Será se eu tenho uma convicção de quem sou eu, homem? Como é que está a minha mente em relação ao reino de Deus? Você se sente tranquilo, salvo, satisfeito, sentado, esperando Jesus voltar? Eu estou tranquilo, já entreguei a minha vida a Cristo, então eu não preciso mais me preocupar com nada. Será se é assim? Se nós tivermos nos acomodarmos desta forma, nós então não podemos dizer que cooperamos. Talvez a igreja do Senhor precise desse despertamento, desse entendimento de quem é Jesus, quem somos nós como igreja e qual a missão que ele nos designou. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus Cristo chegou após o seu nascimento, ele crescia o menino em sabedoria, em estatura, em graça. Logo então, na sua idade em adulta, ele foi batizado por João Batista. Logo após o seu batismo, então, houve a questão da tentação. O Senhor Jesus Cristo foi tentado. Logo após esse processo de tentação, então agora começa uma grande missão. Ou seja, o Senhor foi preparado por Deus, preparado pelas circunstâncias para uma grande obra. Interessante é que a gente vê que a tentação, ela aconteceu antes da missão. E realmente, quando nós somos tentados, muitas vezes até abandonar a nossa fé. Nós somos tentados, então, a desistir muitas vezes. Recebemos propostas para não seguir o Evangelho. Quantos soldados de Jesus largaram as suas armas e estão hoje longe da igreja? Será se nos preocupa isso? Claro que nos preocupa. Mas muito mais, o Senhor está preocupado. Porque o Senhor fez a sua igreja, fez o seu povo para segui-lo e para fazer uma missão. E aí então, depois da tentação de Jesus, ele então começa uma missão. Por isso que o próprio Senhor diz: o reino de Deus está próximo. E agora, porque o reino de Deus está próximo, é preciso, primeiro, que de um arrependimento e depois que eu creia nas boas novas de Deus. O Evangelho de Cristo, ele veio trazer para nós a salvação, e este reino e esta salvação está relacionado a Deus. Jesus Cristo, que exatamente nos trouxe as boas novas, ele trouxe uma boa, não dele, as boas novas não eram dele em si, mas as boas novas vinham do Pai. Ele era cumpridor de uma tarefa, não é? Então o Senhor Jesus Cristo estava em uma missão, a missão do Pai, a missão de Deus. E lá no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim:
Jesus voltou da Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouve-nos que fizeste em Cafarnaum. O que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhum deles, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. É interessante observarmos nessa história aqui que o ministério de Jesus, ele então foi tornar o reino de Deus evidente em nosso mundo. E aí, que mundo é este? Um mundo marcado por rebelião, por crises entre o próprio ser humano que Deus fez, o homem entre si, seus conflitos internos. E foi para isso que Deus foi enviado. A gente viu claramente aqui a partir do versículo 18. O interessante é que a gente percebe que esse texto, esse momento aqui, foi escrito lá pelo profeta Isaías, há 400 e poucos anos atrás. E agora estava se cumprindo isto, que esta profecia foi registrada. E o Senhor disse exatamente agora, Jesus disse que agora estava se cumprindo nele, isso que estava escrito. Porque Isaías atrás se referia a Jesus Cristo. E Jesus então estava dizendo: eu vim fazer esta missão. Mas o interessante é que a gente percebe aí que Jesus deu uma atenção especial aos gentios. Nós sabemos que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós lemos a partir do versículo 25, nós vemos então que o destaque que Jesus dá
quanto à sua ação como aquele que estava curando entre as pessoas. E isso lhe foi questionado, porque, na realidade, as curas, os milagres, a ação de Jesus era para todos, mas os judeus os criticavam, os judeus não aceitavam. Portanto, aqueles que aceitavam eram sendo salvos, eles eram, então, abençoados. E a gente vê a partir do versículo 25, que Jesus diz, a partir daí, assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta. Aí a gente vê também no caso de Naamã, que tinha muitos leprosos, o texto diz, mas Naamã foi aquele que foi escolhido para a cura. Não é que o Senhor fez acepção de pessoas, mas é exatamente isso para provar que muitas vezes aqueles que são estrangeiros, eles acreditam mais do que aqueles que são da casa, aqueles que são da terra. Então, o evangelho ele precisa ser pregado a toda a criatura. Mas então o estrangeiro, então parece que absorve melhor o evangelho, recebe melhor a palavra de Deus. E aí o Senhor veio com essa missão. E ele estava exatamente, a partir daí, como diz o texto, todos então ouviam atentamente isso de Jesus. E ele mostrou que a sua missão era essa. E então aqueles judeus, eles não gostaram do que Jesus falou, e eles queriam então jogar Jesus de um precipício embaixo e matá-lo. Mas o texto diz no último versículo aí lido, é que ele fugiu, passou por entre eles e escapou, né? O interessante é que eu sempre gosto de ver a identificação de Jesus, né? Jesus era igual a qualquer um outro homem no sentido visual. Ele estava ali no meio das pessoas, ele estava no meio do povo, né? Ele não tinha nenhum distintivo especial, ele não tinha uma roupa especial. Então Jesus estava ali como aquela comunidade, como aquele povo. E então foi fácil esta fuga, porque ele foi confundido com qualquer um outro que estava ali. Se ele tivesse com a roupa especial, certamente as pessoas identificariam a sua fuga. Mas esse não é o caso de nós trabalharmos esse ponto nesta hora, que a gente pode explorar essa questão em outro momento, mas eu quero trazer os irmãos para a mensagem do reino, porque nós precisamos celebrar esta mensagem. Aliás, o tema dos batistas brasileiros para esse ano é celebrando a glória do reino de Deus, porque é exatamente esta palavra, este reino, estas boas novas, que foi afixado aqui na terra, que vai fazer a diferença. É exatamente a mensagem do Evangelho que vai mudar a nossa cidade. É a mensagem do Evangelho que vai mudar o coração do homem. É a mensagem do Evangelho que vai fazer a diferença nas nossas casas. Enquanto nós tivermos alguém que não tenha a visão de reino, alguém que não conhece o Evangelho, enquanto tivermos alguém que vai confrontar um cristão, a felicidade daquele lar não será completa. Por isso que Josué lá diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a mensagem do reino precisa primeiramente começar na sua casa. Apesar então de não ser estrangeiros, ser os da casa. Mas esse evangelho precisa ser também pregado em sua casa. O evangelho então precisa ser demonstrado através das obras, e Jesus estava fazendo isso. Quando ele estava fazendo sinais, era para que as pessoas entendessem, fixassem que em Jesus havia algo sobrenatural. Agora a gente pode entender melhor porque a vida do crente, ela precisa ser
é algo diferente. O crente precisa ser realmente destaque. O crente, aquele que crê em Deus, precisa ter as obras do Senhor no seu coração. E a sua vida precisa ser um espelho aonde ele estiver. Porque nós temos a mensagem do reino, nós compreendemos a missão de Jesus. E se a gente agora for olhar os 4 evangelhos, nós vamos entender que esta mensagem foi dada, Jesus cumpriu, mas ele deixou para nós. Cada um de nós, então, temos a responsabilidade. Eu quero levar você para o livro de Mateus, no capítulo 10. E você, então, vai ver alguns versículos que mostram que essa responsabilidade foi dada aos 11. E depois ela chega até nós. Chamando os seus 12 discípulos, deles autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não dirijam-se aos gentios, nem entrem em cidades alguma de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, dei também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado onde entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa, até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou da cidade. Perceba então a missão que o Senhor designou aos 12, aqueles que ele chamou pelo seu nome, e deu a tarefa e disse: olha, eu vou enviar vocês a um povo que vai precisar de ser curado, a um povo que estará enfermo, a um povo então que precisa ser ressuscitado, estão mortos, aqueles que são leprosos, aqueles que estão endemoniados. E nós vemos aqui que essa situação, esta realidade, ela continua nos dias de hoje. Quantas pessoas enfermas precisam de conhecer o poder de Deus, a cura que vem do Senhor? Quantos lares estão sendo destruídos porque não tem o temor de Deus no seu lar? Porque a palavra do Senhor não está sendo vivida como ela está escrita, este manual que está sobre nós. Nós vemos recentemente a luta das mulheres, por exemplo, não é? Quanto elas são humilhadas, abusadas, espancadas. E o que é isso? Não seria então os demônios, não seria então o ódio, a ira dentro de casa? Por que que essas mulheres são tratadas dessa forma? Por que que os homens então se revestem de uma ira, de um ódio e praticam e machucam as suas esposas? E às vezes não é com empurrão, é com a palavra torpe, é com a palavra que a humilha.
Então, por isso que há uma preocupação muito grande em preservar essas pessoas, essas mulheres. Eu já vi alguns vídeos que rodam aí, não é? Nós vemos vídeos que rodam. Muitas crianças. As crianças são espancadas. Uma criança inocente sendo espancada, não é? A inocência da criança, ela não é respeitada. Aquela criança não tem amor, não é amada. E nós entendemos que a base da vida é o amor fundamental. E se a base lá não tem amor, vai ser difícil reproduzir o amor. É por isso que então a mensagem do reino de Deus é necessário que entre no coração do homem, para mudar aquilo que são conceitos e valores adquiridos, e que em Cristo tudo pode ser transformado. E aí, quem é que vai levar essa mensagem do Evangelho a essas pessoas? Quem é que vai chegar então nos presídios, nos hospitais? Quem é que vai chegar nos lares, nas praças, nos trabalhos, nas faculdades? Quem é que vai chegar? Deus precisa chegar, a mensagem do reino precisa chegar através de mim e de você. Então, assim como os apóstolos foram comissionados a uma tarefa, a uma missão, nós também somos hoje comissionados a uma missão. É por isso que o tema diz: pela vida em Jesus eu coopero. Pela vida em Jesus eu não vou deixar as coisas acontecerem como elas estão acontecendo, porque o Senhor quer usar a mim e a você. Ainda lá em em Marcos 16, o livro de Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 a 20. Diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes será mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. O Senhor cooperava com eles. Pela vida em Jesus, eu coopero. E é exatamente isso que a palavra do Senhor está sobre mim. Dizia Jesus lá, conforme Isaías 61, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, para que eu traga as boas novas àqueles que estão aflitos. Irmãos queridos, que sejamos nós, eu e você, portadores ou proclamadores, cooperadores desta obra do Senhor. Possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu posso sim fazer esta missão. E eu recebo hoje esse comissionamento que o Senhor deixou para a tua igreja, conforme o livro de Atos, capítulo 1, o versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu e você receberemos poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Tenhamos autoridade na palavra do Senhor. Não autoridade em nós, nos nossos conhecimentos, ou autoridade naquilo que queremos ser,
mas que possamos ter autoridade no Espírito Santo de Deus e ministre a bênção do Senhor a alguém. Você pode então começar agora ministrando dentro da sua casa, com muito amor e carinho, convidando seus filhos, seu cônjuge, para ao redor da mesa adorar o nome do Senhor. Se o seu lar não é um lar completo, eu queria encorajá-lo a estudar o livro de João com os da sua casa. Comece a estudar, determine um tempo e leia um capítulo, 2, 3 capítulos por dia e comece a falar de Jesus dentro da sua casa. Também gostaria de encorajá-lo a, lá no seu ambiente de trabalho, ali você convidar os queridos, os seus colegas de trabalho, no horário de intervalo, e você falar de Jesus. Eu lembro que alguns meses atrás, quando estávamos no horário normal, né, todo mundo normal, as empresas, indústrias, lá em Igaraçu, no horário de meio-dia, eu passava por uma avenida e eu via uma indústria do lado direito, mas no pátio da indústria, debaixo de uma árvore, estava ali alguns funcionários e um deles estava com a Bíblia aberta. E ele sempre naquele horário, como se fosse depois do almoço, a gente se encontra lá, aí embaixo daquela árvore. Era o lugar onde eles falavam de Jesus uns aos outros. Então, às vezes eu passava, ele estava lendo, outras vezes eu passava, ele estava cantando. Né? Eu tenho visto aí o nosso querido diácono Fernando, juntamente com alguns colegas de trabalho, fazendo também um culto no seu trabalho, ainda nesses dias. Eles estão de plantão e param no intervalo. Isso é inspiração para mim, para cada um de nós. É uma alegria saber que ainda há irmãos que podemos animar uns aos outros, né? Podemos exortar uns aos outros. E que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar a sermos parecidos com Ele. Pela vida em Jesus, eis-me aqui, Senhor, para cooperar. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos comissionou para trabalhar, para exercer uma missão tão importante, Senhor, que é pregar as boas novas do reino, Pai. Ó Deus amado, nós temos pessoas para alcançar, a partir da nossa casa, os nossos queridos vizinhos, parentes distantes, os colegas de trabalho, de faculdade, da escola. Ó Deus, tira de nós a timidez, o medo. Ó Deus, que sejamos instrumentos, ó Pai, a partir de uma reavaliação pessoal, analisando e olhando para nós que o Senhor Jesus esteve nos comissionando, não para ficarmos simplesmente salvos e sentados no templo, mas para cooperar com o reino de Deus, para falar do Senhor, do seu amor às pessoas perdidas. Esta é a missão da igreja. E é por isso que estamos aqui em um culto domingo pela manhã, onde muitos de nós temos a prática da escola bíblica dominical. E é exatamente nesse contexto que nós queremos nos aperfeiçoar, nos preparar para esta missão. Obrigado por cada lar que nos ouve nesta manhã, por cada crente que agora está com a sua Bíblia aberta, sendo exortado na palavra, comissionado mais uma vez, redirecionado para uma missão tão nobre, que nós possamos ficarmos acomodados, mas possamos nos levantar e proclamar o teu reino. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Sabe as palavras, pastor Josiel, que Deus te abençoe, te dê força para seguir no teu caminho, levando o teu rebanho. Agora teremos o canto congregacional, Ele é exaltado.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Exaltado para sempre, exaltado, né? Então, nós precisamos glorificar o seu santo nome, né? Isso é importante. Obrigado a cada um de vocês que estavam em casa ouvindo essa transmissão. Que Deus abençoe a vida de vocês, de cada membro desta família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe, então, o bairro onde você está, a cidade onde você está. Alguns que estão nos acompanhando até fora aqui do estado de Pernambuco e até em outros países. Mas que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês que estão entre nós. Obrigado aos irmãos, irmão Gilson dirigindo assim o culto desta manhã, os irmãos que participaram do louvor, das transmissões, também do Ministério Surdos, que está aqui também nos acompanhando, né? Convido você logo mais às 19 horas voltar a assistir o culto para a nossa igreja, tá certo? E também divulgue para seus amigos também se inscreverem, para que possamos, quanto mais inscritos, melhor a visão do YouTube em relação à nossa conta lá, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado, e vamos agora orar, fazer no momento final deste culto. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que enche nossos corações. Mas, sobretudo, ó Deus, que possamos transmitir esta palavra como igreja do Senhor. E nós fomos chamados para pregar esta palavra. Não nos deixe, Senhor, ficar calados. Não nos deixe, Senhor, ficar tímidos. Mas nos ajude a
proclamar a mensagem do Rei. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.